Hum. Bom, boa noite. João aí. Mano, mudou aqui. Não era, antigamente era diferente que gravava, eu acho. Tô ficando velho, sabe aquele velho que não sabe mais usar tecnologia? Preciso da minha filha, pá. Joga na AI, pergunta no GPT como que Não, faz. já até passei dessa aí, nem mais nessa época eu tô, velho. Ó, ao vivo. Funciona assim esse negócio aqui. Tecnofilosofias. Toda, toda, todo mês a gente tem um encontro de um meetup de AI, certo? No, e cada meetup tem um tema. E aí nas terças-feiras a gente se encontra aqui para discutir o tema antes do meetup. Que aí a gente chega no meetup lá, a gente tem algumas referências para poder falar, saber o que falar. Não é 100% freestyle. Só parece que é freestyle, mas a gente vai tudo preparado. O próximo meetup vai ser simulação. Simulacionismo. Por quê? Para essa simulação? Vocês perguntam? Vai ser porque eu estou de férias e aí não vai ter meetup presencial, então como vai ser virtual, já então simulação. Essa é a lógica. Aí o Rodrigo convidou o professor dele, que por acaso estudou na escola, para contar o caso do Open Worm, do próximo meetup, que é uma galera que modelou todos os neurônios de um verme específico, e aí esse verme então fica existindo numa realidade virtual. E a pergunta é se esse verme, se você consegue reproduzir 100% um verme numa, num modelo matemático, ele sente, funciona exatamente igual ao ser biológico físico, estaria esse bicho vivo? Bom, Rodrigo, você precisa dar uma intro aí, falar algumas coisas que é o acadêmico. Boa. Vai ser online também, né? Então vai ser uma simulação. Vai ser simulado, nosso virtualmente simulado. Cara, essa parada do Open Worm aí é uma discussão que até eu tava lendo um livro super foda chamado The Embodied Mind, do Varela, de 92, que é um livro bem foda que tenta discutir como que a gente consegue entender a fenomenologia da consciência, né? Que é tipo assim, como é que a gente consegue entender se algo consegue ter experiência subjetiva ou não, e quais que são as reais formas de se estudar se algo tem realmente a possibilidade de ter experiência subjetiva ou não. Aí, ele levanta exatamente uma discussão parecida nesse sentido, assim, sabe? Se eu consigo simular um conjunto de neurônios ali, né, para o verme, e aí aquele verme, ele existe naquela realidade virtual, ele tem, será, essa experiência subjetiva de existência, de experienciar e tal. No caso do verme é até um pouco debatível se o verme biológico tem a experiência de fato, sabe? Mas tem uma galera que argumenta que sim, que é um pessoal que se conecta muito num ponto de vista que eles chamam de emergencionista, que é a galera que acredita que consciência, experiência subjetiva, tudo isso é puramente emergência, ou seja, um padrão que ele não pode ser exercido por partes pequenas do sistema, ele só pode ser exercido quando você tem um sistema grande o suficiente para que elas interajam de forma a criar um padrão novo, e esse padrão novo é a consciência, tá ligado? Mais ou menos isso. Por isso você precisa de um monte de neurônio para criar consciência e tal, experiência objetiva. E eles falam que isso basta. E aí não importa se isso é silício, se isso é biologia, isso basta, sabe? Basta você ter pequenas coisas o suficiente que consigam interagir de forma a criar esse padrão. Mas tem uma galera que não acha isso. Tem uma galera que acha que ele precisa ser físico, ele precisa ser material, ele precisa ocupar a realidade aqui física. Né? São essas duas escolas diferentes. E elas debatem sobre isso. Então, acho que parte da discussão do Open Worm vai nesse caminho aí. Por que precisa ter físico? Eu não entendo isso assim. Tudo. Entra justamente nesse limiar aí do. Por causa da crença, tem alguma coisa diferente física. E quando você está discutindo físico, você fala assim, tem alguma coisa diferente que é a alma, que aí já não é mais físico. Aí, sempre vai ter alguma coisa que é diferente, mas que nem você explicar. Fala aí, Carlos.
Mas aí, querendo ou não existe o físico, porque, assim, por mais que a gente esteja falando em código, em matemática, isso está em algum lugar, está hospedado em algum lugar fisicamente. Beleza, tipo, se eu deixo de existir, né, morri, daqui a um tempo eu deixo de existir, o físico acabou, mas eu existi, né? E aí, se esse lugar, ele existe, e a gente destrói esse lugar, é como se a gente tivesse acabado com aquilo dali, tivesse acabado com aquela existência física. Não daria para ir por esse caminho também? Mas como é que você sabe que você existe no mundo físico? Que você é um objeto físico? Como é que você não sabe que é só uma Uma modelagem? realidade. Como você sabe que você não está numa simulação? Não dá para saber. O argumento mais básico da simulação vamos pegar lá aquele clássico exemplo, tipo do videogame. O Pifo vai gostar dessa. O primeiro videogame lá, o Pong, sei lá, 1970, 60 e tantos, ou Bricks. Nosso toscão, resolução muito baixa. Dos 60 e tantos, até um game que a gente tem hoje lá. Fala aí um game aí, o FIFO, que é tipo mais realista, multiplayer, imersivo aí. Elden Ring. Elden Ring. Cara, vamos traçar uma linha entre o Pong e pro Elden Ring, que eu não sei o que é. Cloud Strike. Do Pong pro Cloud Strike. Esqueci desse. É muito novo. Esse é realista. É muito novo. Aí Vamos continuar essa projeção daqui a 1000 anos. Você acha que daqui a 1000 anos vai ter um videogame que vai ser tão real quanto a realidade? Que vai ser indistinguível da realidade? eu acho que até em 50. Nem precisa de 1000, não. Até 50 anos. Né? Eu chutei assim para ter uma margem boa. Em 50 anos vai ter um videogame que é tão realista quanto a realidade. Se alguém acha que não, talvez seja uma boa para alguém acha que não vai ser impossível ter um videogame que vai ser exatamente igual à realidade. Carlos. Eu queria dar uma pimentada no assunto aí, porque eu acho que esse também é um tema que ele não é dicotômico. Eu acho que tem graus aí de proximidade com a realidade. E eu diria que hoje o mundo aberto que existe aí nas comunidades do GTA V já tem pessoas aí que estão vivendo mais lá dentro do que na realidade real, entre aspas aí. Tem uma boa do GTA V, que eu conheci uma influencer, ela não é tão famosa, ela chama Kelly Gamer. Depois procura, a Kelly Gamer tem paralisia cerebral. Ela não fala, ela só se comunica por meio de alguns sons e ela consegue digitar com um lápis, né? E aí ela fez a personagem dela, que é a Kelly Gamer, né? Dentro do GTA V. E ela conversa, ela tinha um namorado lá dentro, e o escambau. E eu troquei até uma Ela já ideia vive lá, né? Hã? Na prática, ela já vive nessa simulação aí, é o mundo real dela. Eu trocava ideia com ela pelo WhatsApp, tinha momentos que eu esquecia da condição dela, né? E tipo, quem que é ela no virtual e quem que é ela no real? Qual que é a verdadeira? Tá ligado? Existe, né, uma verdadeira? Existe uma verdadeira, entendeu? Isso é muito doido, velho. Tá ligado? Tipo, ela não conseguia se comunicar sem o computador de maneira alguma. E lá no GTA, velho, ela tinha um monte de amigo, ela assaltava a galera, ela tinha uma moto, tá ligado? É bem louco isso. Depois procura a Kelly Gamer. Então, tipo, eu entendo esse ponto. E a escola que defende ela é o funcionalismo, que tem um cara chamado Dennett, que eu acho que seria a escola da maior parte aqui, que é essa ideia de que, tipo, se uma coisa é indistinguível e, portanto, deve existir, então, aqueles padrões que a gente espera que exista, sei lá, no cérebro, seja do verme, ou seja dela, não importa. Significa que, então, você consegue expressar aquilo como uma consciência real, uma experiência realmente subjetiva, qualquer coisa assim. Só que, cara, eu não consigo entender muito bem ainda o argumento da outra galera, que são os reducionistas, que eles falam que a experiência está intrinsecamente associada às vias neurobiológicas, sabe? Mas eu tenho que estudar isso ainda, porque para mim, realmente, tipo, eu não vejo por que você precisa
sabe, da biologia, dessa quantidade para poder, de fato, ter essa experiência. Fala aí, João. Tem um artigo legal, Rodrigo, do Anil Seth, em que ele defende, é que sempre falo com você, né, desse artigo, é que ele defende justamente essa tese, assim. Mas aí ele está defendendo a impossibilidade da existência de consciência no modelo de IA que a gente vem adotando, assim. Porque o que ele defende é que a inconsciência ela é incomputável e ela é dependente de substrato. Então, que você não conseguiria reproduzir consciência com computação, e pensando que se a gente fosse simular 100% da experiência humana, a gente teria que simular consciência também. Isso seria possível de ser feito com computação, e que o substrato biológico, a consciência é dependente do substrato biológico, que tem processos biológicos, químicos, elétricos no cérebro, que são intransponíveis para o que a gente chama de computável, né? Que é basicamente lógica binária. Assim. Mas é um artigo legal que ele dá esse contraponto. Assim. Mesmo sem ler o artigo, aí eu trago um questionamento, né? O que seria essa inconsciência, então? Porque se a gente pensa que o consciente é o que a gente está aqui agora, conversa, pensa e fala, o inconsciente seria tudo aquilo que a gente não acessa agora, mas que está dentro da nossa cabeça de alguma maneira. Então, por exemplo, se a gente pensar uma LLM, o inconsciente dela seria todo o conhecimento que ela tem, mas que a gente não acessa ao não perguntar. Será que a gente poderia trazer dessa maneira? Mas, assim, falando no freestyle, sem ler o artigo. Ele é um cara meio fenomenologista, assim. Ele diz que a experiência sensorial é importante para... Ela é a base da possível consciência, assim, né? Então tem um artigo legal também, super antigo, que chama Como é Ser um Morcego. Não sei se vocês estão ligados. Esse é o nome do cara. Mas É do Varela, claro. não é do Varela. Não, do Barella não, é daquele outro cara lá do Heart Problem of Consciousness. É do Chalmers. É do Chalmers. Mas basicamente é isso, assim, né? De que existe a consciência é a experiência de ser algo, é o autorreconhecimento da experiência de ser algo. E essa experiência vem da sensibilidade. Mas é um pouco a tese que o Varela depois com a autopoiesis, tem um pouco disso também da fenomenologia e da importância da sensibilidade. Mas aí que, ao meu ver, também é super reproduzível ou vai ser super reproduzível no digital, assim, tipo, não... É o que o Pedro trouxe, eu acho, um pouco essa perspectiva, né? Se você acredita que em algum momento vai haver uma possibilidade tecnológica de simulação, nada impede que esse momento que a gente vive já seja essa simulação, né? Eu queria voltar do que o Carlos estava falando, do subconsciente. Eu acho legal, tipo, pensar no subconsciente. Eu tenho pensado mais nele recentemente, depois de eu ler um livro também que fala sobre sincronicidade, aí fala de signos e eventos síncronos e como a gente faz associações. É um dos textos do Jung, mas é um texto meio difícil, assim, eu confesso que foi complicado ler, porque eu não li os anteriores, aí eu fiquei assim, meu Deus, esse homem tá falando de coisas meio assustadoras aqui, mas tem essa tratativa do subconsciente individual e o inconsciente coletivo como sociedade, né, então, o inconsciente, às vezes, eu pelo menos, penso muito nessa visão de inconsciente. Não tem exatamente uma prova científica biológica, mas existem estudos antropológicos sobre inconsciente coletivo e que muitas das coisas que a gente processa como inconsciente não necessariamente vêm de experiências individuais ou próprias da nossa vida enquanto seres até 40, 50, 60 anos, mas muito do que vem da ancestralidade também pode vir desde as cavernas ou então especificamente do nosso código genético, e isso também implica em comportamento ou reação em relação ao como a gente vive, e também tem todas as experiências que a gente vive durante a nossa vida somadas a isso. E aí o Jung ele fala muito sobre arquétipos sociais,
e fala sobre o seu ser consciente e a sua sombra, que a sua sombra é como se fosse parte do seu self, né, de quem você é, dentro da sua mente, ele está lá, só que você não lida com aquilo durante o seu dia a dia, você fica enfiando ele num buraco, só que ele tem pequenas manifestações, principalmente quando você está em situações de luta ou fuga, enfim. E aí tem a sombra coletiva também, que seria aquilo que se manifesta quando coletivamente existe uma manifestação de reação a algo. Por exemplo, uma guerra seria uma manifestação de sombra coletiva, onde as pessoas começam a ter ódio coletivo sobre uma quantidade específica da população, ou sobre alguma coisa em específico, símbolos específicos, por exemplo, ódio o símbolo vermelho, porque comunismo, todo mundo odeia isso. Enfim, então isso instiga algo do inconsciente coletivo. E aí eu penso muito, eu não li nem nada sobre isso, mas assim, não um artigo que eu vou lembrar agora, mas eu também vi algumas coisas sobre consciência como algo que sempre está atrelado ao coletivo, e não necessariamente ao indivíduo. Então eu nunca penso muito em consciente e inconsciente, numa experiência individual, mas sempre tentando ver como algumas civilizações, então seria interessante a gente pensar como o iogurte, as bactérias são, ou as abelhas são, mas como essa consciente e subconsciente coletivo, e aí talvez a gente encontre melhor esses sistemas e padrões na própria ideia da simulação que talvez a gente esteja vivendo. O que mantém a nossa noção de realidade é o nosso acordo social de que estamos vivendo na realidade. Se você acredita que isso é real, eu também acredito. Se alguém começar a ver um ET voando, ele é esquizofrênico, ele não faz parte da nossa realidade, apesar dele estar vendo aquilo. Então, o sentido diz para ele que aquilo é real, mas o coletivo diz, não, você é maluco. Vixe, mano, fudeu. Quer falar, Rodrigo? Quer alguma coisa Eu ia pontual? fazer um adendo rapidão. Eu achei muito irada a sua frase, toda a sua fala, na verdade, e eu acho que ela tem várias camadas de profundidade aí, né? Tipo, mas só primeiramente, em geral, quando a galera tá discutindo consciência e, enfim, fenomenologia, esse tipo de coisa, a consciência, ela não é compreendida da mesma forma como o consciente usual que a gente usa, sei lá, ou em psicanálise, ou enfim, qualquer outra teoria, enfim, da psicologia. Tipo, em geral, o que eles querem falar é que se existe experiência subjetiva, existe consciência, ainda que exista o inconsciente dentro desse processo consciente, sabe? Ou dentro dessa consciência. Então, tipo, uma coisa, para ser consciente, talvez ela até precise ter esse inconsciente, em algum nível, né? Mas aí tem essa parada muito irada sobre esse negócio de acoplar sensorialmente o mundo para poder expressar de fato a mente, né? Que na verdade a gente pensa, puta, então coloca um monte de sensor aí e aí ele vira consciente, porque agora ele tem uma mente que tem um corpo e experiencia a realidade ali fisicamente e tal. Só que aí, tipo, você trouxe essa questão, por exemplo, de ancestralidade, de coletividade e tal, e, tipo, acho que grande parte da neurociência moderna caminha nesse sentido aí, que, tipo, a nossa expressão consciente, ela é uma coisa feita em conjunto, sabe? Ela é parte de uma rede coletiva, porque experiências sensoriais, elas entram em você desde quando você começa a ser construído como um ser, sabe? Na barriga, assim. E você vai aprendendo com o meio, e a cultura, ela molda a sua forma de experienciar a realidade. Então, a sua experiência é necessariamente moldada por cultura, por ancestralidade, por essa rede de pessoas que interagem com você. Então, tipo, tem um monte de paradas aí, né? Então, tipo assim, talvez não basta você ter uma IA que ela só recebe input externo de sensores, sabe? Às vezes você realmente precisa de uma experiência cultural que coloque ela em um cenário onde realmente é uma simulação de fato de uma experiência humana. Mas tudo bem, porque se você pensar no verme, não importa a cultura, né? Mas nesse ponto aí que a gente estava trocando ideia sobre o humano, sim. Bom, caralho, é tanta coisa aí que vocês falam que é complexo. Só tentando lembrar aqui, voltando só um pouco, eu ia falar lá atrás do Boston. Mandei aí o cara que escreveu o
Tem um nome, é o caralho. Não é a teoria da simulação, é a hipótese da simulação. Nesse artigo aqui que ele manda, é muito bom, quem não leu, vale muito a pena ler, é bem legal. Só que ele foca muito na questão de simulação de antepassados. De alguma forma, se os humanos forem criar uma simulação, eles vão acabar criando uma simulação dos antepassados, e reviver a própria existência. Aí no site dele lá, que é esse Simulation Argument ali, tem os links de uns podcasts. Ele, por acaso, foi vale a pena assistir ele no Joe Rogan. Porque, assim, metade do episódio é ele explicando lá a teoria da simulação, a hipótese da simulação, o argumento da simulação. E na segunda metade é tipo o Joe Rogan não entendendo e ele tentando explicar. Cara, mas se existe a possibilidade de existir uma simulação, então a probabilidade de a gente viver numa simulação enfim, é muito pouca de a gente não estar numa simulação. Aí o cara não entende, velho. Aí ele fica lá, tipo, umas horas. Tipo, 1 hora, a segunda metade é só ele tentando explicar pro Joe Rogan o bagulho. Mas eu acho que tem um problema na questão de você colocar que você vai simular antepassados. Porque eu não consigo ver por que isso seria necessário você estar simulando antepassados. Não só um experimento de física, né? Então, ou simular só um verme, uma coisa que não é igual à realidade base. Então, isso diria que a nossa realidade é uma realidade, e a realidade base que simula a gente fora é uma realidade completamente diferente da realidade que a gente existe. E para mim isso é um argumento muito forte, porque aqui no nosso grupo de pesquisa a gente faz simulações de diversas criaturas que vivem, morrem, cruzam e têm uma existência que são muito diferentes da nossa. Então a gente vai fazer lá os modelos de crédito ou fraude, a gente usa o nosso sistema de evolução, a gente pega as features do modelo, considera cada feature como se fosse um gene, e a gente faz criaturas que têm os genes ativados ou não, e elas competem. E elas se reproduzem e têm filhos. Mas elas são muito diferentes da gente. Então eu não consigo entender por que isso não seria um argumento suficiente da simulação. Por que eu deveria estar reproduzindo humanos? Por que não são outras criaturas reproduzindo a gente aqui? E aí, quando eu penso nisso, nessa diferença, que a realidade base pode ser muito diferente da nossa realidade simulada, o argumento de a consciência não é reproduzível, eu acho que isso, para mim, também não faz muito sentido, porque dentro da minha simulação, eu não preciso fazer uma simulação igual a simulação que a realidade base está fazendo. Então, talvez com o poder computacional que eles têm fora da nossa simulação, eles tenham capacidade de simular os aspectos físicos, biológicos que a gente está dizendo que são únicos da nossa consciência humana e da nossa existência, que provariam. Talvez o que prova beleza, a gente não conseguir fazer realmente igual, a gente prova que a realidade base não é igual à nossa, que ela é diferente da nossa, e que, tipo, as criaturas que estão fora são muito diferentes, que talvez seja um ótimo argumento para não querer sair da simulação. Porque eu imagino as nossas criaturas lá, os nossos modelos de fraude, se ela saísse da simulação, a realidade dela ia ser tão horrível, que ela não ia conseguir fazer nada, não ia conseguir andar, não ia conseguir falar, não ia conseguir, tipo, e imagina a gente sair também e perder toda a nossa função. Acho que sair da simulação, nesse caso, seria muito ruim. Mas tudo isso para dizer que a consciência, eu não acho que é um argumento bom. E também pensando em mais básico ainda, se a gente botar uma LLM não censurada, um prompt lá, mano, você é consciente, vai ficar achando que é consciente. Que nem a gente pode estar só realmente se iludindo aqui, achando que é consciente. Que é o meu gut feeling aqui. Eu acho que os humanos não são conscientes, eu acho que os humanos são uns iludidos. É isso. Eu participei por uns anos de uma seita, né? Aí eu vou ter que falar, porque... Não, peraí, mano. É sério isso? É sério, eu participei mesmo. A Nath sabe, eu já contei muito pra ela. Ele tinha me contado essa história aí, será que eu sabia? Sempre a gente vai contando aos poucos para ter conversa, para a próxima conversa. Mas eu só vou contar isso porque tem uma outra coisa mais interessante. A história não é tão interessante que o fato de eu ter participado, mas enfim, o que era falado lá era muito interessante sobre isso, porque a gente tinha toda a teoria base desse lugar que eu fui, era um lugar existencialista, era de que o mundo é uma simulação. Então eu passei 4 anos da minha vida com a plena certeza de que eu vivia numa simulação. Ao ponto de, tipo assim, Você era uma simulacionista de verdade?
Eu realmente era uma religião. Vivíamos assim. Teve momentos em que eu enxergava, tipo assim, parecia que os átomos estavam brilhando mais, de tanto que meu cérebro começou a acreditar mesmo. Era bem interessante isso. E não tinha nada de, tipo assim, de não fazer consumo de nenhum tipo de química ou biologia que causava alteração de consciência, assim, não, era só, sei lá, acho que era uma hipnose, não sei o que acontecia. Mas, enfim, e aí realmente a teoria era de que a base do universo tangível era uma simulação. E aí se falava muito sobre não tem como a gente criar uma subsimulação aqui dentro que não esteja dentro dos padrões limitantes de consciência do universo anterior. Então, tipo, por exemplo, o nosso universo tangível, ele é criado por uma consciência mais elevada do que é possível se alcançar aqui dentro. E para a gente criar uma subsimulação, ela vai estar limitada à consciência dos criadores. Então, para a gente evoluir tecnologicamente, nós precisamos subir a nossa frequência de consciência enquanto seres humanos primeiro. Ou seja, precisa meditar, você precisa se libertar do ego, tipo, tinha muito da Ayurveda junto, tal, para você se elevar enquanto ser, para você poder criar algum tipo de tecnologia que alcance o bem da humanidade. Só você ter uma mentalidade agressiva, ou de sobrevivência, ou primitiva, você tentar criar uma tecnologia, ela sempre vai ser resultado do seu nível de consciência. E aí você estava falando sobre computadores fora, devem ser muito mais evoluídos do que os nossos computadores aqui, é meio que óbvio, né? Tipo, a gente não consegue nem pensar em como chegar do outro lado da galáxia direito, imagina. Eu ia falar isso aí de uma outra maneira, que era tipo, as pessoas não, os seres da quarta dimensão conseguem criar a terceira dimensão, do mesmo jeito que a gente consegue criar a dimensão 2D. Saca? Tipo, eu imagino assim. Que o controle da quarta dimensão, que é o controle espacial do tempo, muda o jogo completamente. Entendeu? A simulação existe a partir dele. Aqui dentro. Aqui. Entendeu? Caralho, eu até esqueci o que eu ia falar aqui, mano. Agora deu um cavalo de pau no cérebro aqui, velho. Pô, eu vou passar minha vez aí, mano. Depois eu volto aí se eu lembrar, porque puta que pariu, velho. Ia colocar um outro ponto aí na história, mas, porra, isso que o Fifo falou aí, mano, é uma coisa que na geometria é um negócio muito real, assim. Você tem várias representações, né, geométricas, assim, de sólidos, planos, linhas, pontos. E realmente, em uma dimensão, um ponto, você não consegue entender o que que é um plano. Você vive num mundo bidimensional, você não consegue entender o que é uma esfera. Você consegue entender que a esfera em 3 dimensões é um sólido, a esfera em 2 dimensões é um círculo, a esfera em uma dimensão é um ponto. E se você tenta subir, né, essa frequência, não tem um aparato assim para entender o que que é aquilo. Você não consegue ter essa experiência. Tudo depende do jeito como você enxerga. O Carl Sagan tem um vídeo, mano, que ele fala assim, ó, se você enxerga em 2 dimensões, é como se você fosse esse pedaço de papel vendo o outro pedaço de papel. Você não enxerga para cima. Você só enxerga uma linha. Isso é Isso muito aí. louco. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pirado, velho. Isso, mas nunca mais. Eu tô ligado isso aí. Quando você tá olhando um mundo que seria 2D, a comparação é essa. Qualquer coisa que tiver nesse mundo 2D, você vai enxergar uma linha. Você não consegue. Se você enxerga de cima, você está colocando um outro vetor ali, e aí você entra no 3D. Isso aí não faz nem sentido, né? Mas é isso aí, velho. Eu vou tentar lembrar que eu tava confabulando aqui para trazer para vocês, mas tomou um lado da hora aí a conversa. Trazer um ponto próximo do que a Larissa trouxe, dessa experiência que ela teve de ver o mundo como simulação,
Mas se a gente for pensar que tecnologia não precisa ser necessariamente silício, assim, né? Se, por exemplo, DMT, LSD, moléculas são também tecnologias, né? A gente já pode acoplar essas tecnologias ao nosso cérebro e ter uma experiência. Eu não sei quem já tomou LSD, assim, mas a experiência que você tem, ou DMT, de que você está que isso aqui é simulação e que a realidade mesmo é a experiência que você está tendo sobre o efeito dessas tecnologias, é muito bizarro, assim, muito bizarro. Vou trazer aqui mais uns pontos aqui. Só primeiro para o Carlos e para o FIFO, que acho que a gente consegue ter experiências, não experiências, mas a gente consegue ter representações multidimensionais mais do que as 3 ou 4 dimensões que a gente tem no espaço físico. Cara, se você a sua boca, a sua língua, ela tem 5 tipos consegue ter 5 tipos de sabores diferentes. Então, você consegue ter uma experiência multidimensional comendo. Você consegue representar aquilo. Por isso, não vai ser um objeto geométrico, mas você consegue representar aquilo com mais dimensões, né? Então, você pensar sabor, cor. Mas aí não são sensações? Não, são dimensões também. Eu posso considerar aquilo cada uma como uma dimensão. Tanto que cada feature de um modelo, quando a gente faz um embed lá, eu estou criando uma representação que é tipo em 1000 dimensões. Sim. Eu não consigo enxergar aquilo, mas ele tem 1000 dimensões. Porra, caralho, o Rodrigo, eu precisava perguntar um negócio pra ele, mano. Que cagada, mano. O meu próximo ponto era assim, tem um experimento, cara, ele precisa de um físico para responder. Puta merda. O próximo ponto era tipo que eu trazia desse experimento dos fótons. Deixa eu ver se ele volta aqui, mano. O cara tem um jantar. Não, mano, vai ter que voltar aqui. Ô, volta aí. Mas qual que é o experimento, hein? Tenho uma dúvida. Preciso de um físico. Tem um experimento que é assim, você manda um fóton para um. Você bota pega um papel com dois cortes, assim. Aí você joga uns fótons de um lado e depois você fica olhando do outro lado como é que fica o resultado desses fótons passando, onde é que eles batem. Se você fica olhando o experimento, fica lá medindo, os fótons eles saem desses cortes verticais, exatamente formado desse corte vertical. No formatozinho ali. Você está olhando, ele vai desenhar na parede o formato do corte que você tem no papel. Se você não bota um papel fotossensível, né? Então, se você fica olhando, ele vai formar lá o desenho do retângulozinho. Se você não bota o papel com os cortes, quer dizer, se você quiser, você bota o papel com os cortes. Ô, Rodrigo, rapidinho, mano, é coisa rápida. Sabe aquele experimento da observabilidade dos fótons? Dupla fenda lá? A fenda, dupla fenda? Sim. Então, tem uma galera que fala que aquilo é uma prova que a gente vive numa simulação. Porque enquanto você olha o experimento, ele forma lá as fendas no papel fotossensível. Se você não fica olhando, ele forma uma mancha amorfa lá, né? Sabe do que eu tô falando? Sim, ele é um dos principais aí do princípio da incerteza. Então, você acha que isso aí prova ou não que a gente vive numa simulação? É rápido. Porque assim, você fica assim, Dá pra dizer em porque prova. a simulação sabe que você está olhando, então ela vai fazer o bonitinho lá, o resultado esperado. Agora, o cara não sabe que você não está olhando, ela faz qualquer coisa, ela não calcula. Ela não renderiza direito? Não calcula direito como deveria ser o resultado. Ela não está gastando poder computacional calculando ali. Então, cara, é que o fenômeno quântico ele é meio maluco mesmo. Tipo, o mundo ele é uma nuvem de probabilidades. As coisas só realmente assumem um valor dentro desse mundo das probabilidades quando a gente observa a parada, sabe? Então você poderia pensar que tipo tá renderizando, algo assim, sabe? Velho. É confuso isso aí, mano. Mas tem um problema do conceito de observar aí, né? Vamos liberar o Rodrigo. Achei que você ia... Rodrigo,
Foi mal aí, mano. Fica à vontade aí. Só... Então fica safe, eu fiquei curioso também. Depois você explica melhor aí pra gente como é que funciona esse negócio aí. Se o seu óleo funciona, se eu não óleo não funciona, mano. Porque eu achei que a física deveria funcionar independente se eu tô olhando ou não. Então, esse foi o grande breakthrough aí, né, do século XX. Tipo, eles descobriram que o mundo ele é regido por probabilidades. Então, tipo, quando o mundo macroscópico ele se comporta de forma pontual, né? Tipo, você joga uma bolinha na parede, ela bate, e a gente existe dessa forma física, é porque todas as partículas subatômicas que vivem nesse mundo de várias probabilidades, elas estão assumindo valores que criam o mundo macroscópico. Só que quando você está no mundo microscópico ali, aí você vê que as coisas realmente se comportam como essa onda de probabilidade, sabe? E elas vão assumir valores justamente quando você interage com elas. Mas tem alguma probabilidade de eu estar olhando o experimento da fenda e ela não formar uma fenda no resultado? É que também não é bem olhando, sabe? É quando você mede, né? Valores. Esse é o problema, velho. Esse conceito do observando aí que é foda. Fudeu, velho. Quando você bota um sensor para medir, aí você mede ela e ela deixa de ser uma probabilidade, sacou? Essa é que é a parada. Eu vou precisar ver mais aí. O YouTube dos É que conspiracionistas. tem um BO aí que é o seguinte, quando isso virou, né, um artigo acadêmico, teve um cara que fez uma escolha assim muito, muito mal feita de como colocar o observador, que ele pôs tipo um olhinho em direção ao experimento. E não tem nada a ver com o observador. Na verdade, é como você mede. Então, tipo, a dualidade onda-partícula, a partir do momento que você mede, e aí essa medição é feita com um sensor e não com alguém observando, ela se comporta como partícula. E quando não, ela se comporta como onda. Então, esse negócio da observação aí, puta, isso é muito, muito bizarro de discutir Mas em isso ficou cima, mais porque esquisito ainda. Isso tornou tudo muito mais estranho. é, Porque parece que tem uma mas é porque é consciência física, sobre a presença de alguém. é porque é física quântica, é isso. A mecânica Beleza, isso aqui a quântica gente vai é resolver isso. no... É. Ô, Rodrigo, eu tô me sentindo mal, mano. Vai lá jantar, velho. Obrigado aí pela... Valeu. Tamo junto. Falou. Mas, Falou. ô, Lari, qual que era essa religião aí, mano? Que eu achei muito interessante, velho. Você pode falar mais sobre isso? Nossa, não era uma religião, na real. Era tipo uma escola existencialista que chama Coexiste. Eles ainda existem, tipo, como instituição. Basicamente, os dois donos são meio que uns gurus, assim. Esse cara, ele era do Aura Soma, que era uma galera que fazia observação de ET nos anos 70. Tipo assim, ele Puta desde que pariu. quem faz pesquisa e tal, sabe? Tipo, meio Osho, tipo, conheceu o Osho. Uma galera bem vivida, assim, os dois donos. E ele casou lá com a mina que é um homem e uma mulher, né? Que ela também fez algumas pesquisas sobre não comer, tipo, viver de luz. Ela era do grupo Viver de Luz, ele era do Aura Soma. Basicamente, o viver de luz é ficar sem comer mesmo, tá, gente? É beber água e, tipo, ingerir alguns grãos para o seu sistema digestivo não murchar que nem uma uva passa. Ela passou 9 meses sem comer, ela descobriu que dava para sobreviver sem comer, e aí ela escreveu um artigo acadêmico, porque ela era nutricionista, ela foi expulsa da comunidade de nutrólogos, e aí virou uma polêmica e Mas tal. e agora? Tá na moda aí o intermittent fasting, né? A galera fica meses sem comer. É que ela ficou sem comer mesmo. O Mr. Beast ficou também sem comer. Tem um maluco aí da Claudio que é bom pra ela ficar sem comer aí. Pô, devia ter falado, não. Falei isso. Não falei ninguém. Tá mutada, Lari. Desculpa, é que eu tive que sair do meu escritório. Mas e aí, aí eles fundaram essa escola, que era um lugar que, tipo, no começo com uma turma pequena, e depois foi expandindo para várias pessoas, assim, chegou a ter mais de 200 alunos. E aí tinham vários cursos. O primeiro curso, o curso base, ele era, assim, primeiro você passava por 6 meses de você, passando por algumas aulas de desconstrução de alguns arquétipos humanos, assim, então, tipo, tinha aula sobre mãe, pai, irmão, o que sobre simulação, tinha aula sobre isso,
tinha aula com vários temas, assim, variados dentro das bases humanas, sabe? Tipo, tinha aula sobre o que é realidade. Enfim, ele ia construindo, eles iam construindo essa didática com base num livro que se chama Um Curso em Milagres, que é uma psicóloga que transcreveu esse livro aí em estado de consciência alterado, mas dizem que é a consciência crística que escreveu esse livro. Então, tinham exercícios de meditação todos os dias, você faz por um ano. Aí são 365 exercícios que você faz todos os dias. E aí, no final do curso, você entende assim, você já é uma nova pessoa mesmo. Depois eles têm uma pós, aí a gente estuda uma parte de alguns livros ayurvedas. A gente lê o Bhagavad Gita. E o Mas tem objetivo... que pagar ou não? Então, aí, por que eu não aceito? Porque você tem que pagar para frequentar o local. E aí, Mas depois de uns a anos... Scientology você também tem que pagar, né? É tipo Scientology, gente, é tudo numa pegada bem parecida. O que que acontece? As pessoas, elas começam a, tipo, esse mundo não existe, então eu posso ser muito filho da puta com você e te tratar mal. Aí depois, não pode tratar mal, agora estou descobrindo que eu amo o próximo. Só que aí você começa a fazer coisas assim. Tem um amigo nosso que ele, tipo, levou um morador de rua pra casa dele, tipo, umas coisas assim. Você não faria isso no mundo real, e às vezes não é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida, mas a pessoa saía fazendo, sabe? Tinha algumas pessoas também que eram bem cruéis, assim, umas com as outras. A convivência era complicada, as pessoas viviam em grupos, tipo, 10 pessoas numa casa, uma casa grande, é claro, né? Tipo, a galera tinha grana, tinha gente lá. Eu falar aqui, tem gente de várias áreas, de várias empresas aí, de tecnologia, inclusive, que frequentava o local, assim. Influenciador, era um lugar bem interessante. Eu fiquei lá 4 anos. Eu nunca paguei uma mensalidade, eu devo... Boa, é que na realidade lá. não existe, não precisa pagar dinheiro, é uma ilusão. Tô devendo dinheiro lá até hoje. Devendo? enfim. Te botaram no Serasa, assim? Não pode, gente. Eu entrei no lugar com 17 anos de idade, tipo... É interessantíssimo. É bem interessante. Mas, ó, me ajudou muito, assim, foi muito legal. Abriu muito minha cabeça para várias coisas. Apesar de ser um lugar que, assim, né, eu não acho tão certo, assim, mas... Enfim, se tiverem dúvidas, um dia vocês podem me chamar e eu respondo. Eu tenho várias dúvidas, foi mal. Você consegue ficar aí depois do horário? Eu já vou te perguntar agora. E aí, tipo assim, primeira vez que eu ouvi sobre simulação, depois eu fiquei pensando sobre isso, e aí, mano, me deu uma pira muito doida de ficar pensando que, às vezes... vamos pensar assim, que a simulação, quando a gente pensa isso, seria uma forma da gente tentar encontrar esse real, sabe? Sei lá, a gente encontrar essa determinada verdade. Então, sei lá, na seita que a Lari estava, quando você bota aqui, é uma simulação e tal, tudo mais, você estaria tentando entender uma determinada realidade, não seria? Porque a gente vive numa simulação, mas fora disso existe o que seria esse outro real, né? Existe essa outra coisa. E aí, dentro até do que vocês falaram, tipo assim, beleza, tem dentro desse universo que a gente vive, dessa dimensão que a gente vive, existe essa limitação, né? Então, pensando, caralho, trazendo um monte dessas coisas aí, fico pensando que, tipo assim, será que religiões também não seria uma forma de tentar explicar essa determinada realidade e tudo no final acaba chegando nessa tal simulação? Que, por exemplo, a gente, dentro desse universo que a gente vive, a gente está limitado ao que está nesse universo exterior, né? Ao que seria esse exterior. Então, quem nos criou, a gente tem uma limitação aqui dentro. Se a gente criasse uma subsimulação dentro desse universo, ele também estaria limitado ao que a gente sabe ou conhece, né? E aí ele teria que, para evoluir, ele chegaria no máximo ao que a gente tem, e aqui dentro a gente chegaria no máximo ao que estaria externo, e assim sucessivamente. E é uma das paradas que me veio na cabeça seria, tipo assim, do Deus fazer o homem, a sua imagem e semelhança, tá ligado? Será que esse Deus, essa outra realidade, quando ela cria essa outra realidade aqui, ela não cria essa imagem e semelhança, sabe? Mano, é porque é muita viagem, saca? Não, mas realmente, tipo, o criacionismo é muito legal esse ponto, porque o que eu estava falando justamente da questão da consciência, de criar, me vem muito essa coisa de fazer robôs com imagem humana, né? Fazer um robô com mão, fazer um robô com cara. Eu vi um cara que falou esses dias, eu acho que no LinkedIn mesmo, não lembro, no Twitter. Qual é a necessidade de fazer um robô com uma mão humana
exceto se você precisar colocar realmente uma mão sintética para uma pessoa que precisa daquilo. Mas, assim, por que você tem que fazer o robô na semelhança de um ser humano, necessariamente, sendo que a gente já não é nem muito funcional, assim, a nossa ergonomia não gosta. Se for ver bem assim, nós não somos os animais que correm mais rápido e nem os animais que nadam melhor. Então, tipo assim, necessariamente precisa ser um robô humanoide. É meio que sobre você fazer a semelhança daquilo que você conhece, né? E nessa teoria da criação do universo, em que nós vivemos aqui como esses seres, taranã, taranã, aí que tá o pulo do gato, que a origem do universo simulacional, segundo a teoria de onde eu estava, né, vamos lá, é como se tivessem camadas de consciência até a gente chegar no corpo físico e humano. Mas aquilo que está mantendo a simulação é o ser único, é uma coisa só, é como se fosse algo único que cria subconsciências, silos dentro de si mesmo e interage entre si, vendo como o outro. Mas é aquela coisa de somos um, sabe? Aquela coisa riponga. É meio que isso. Se você tirar todos os arquétipos e todas as características individuais, originalmente a essência é a mesma, tipo, a vida, o que seria essa coisa que fica dentro das pessoas, não dentro do corpo, mas, tipo, algo que é a vida, entende? É algo muito abstrato, porque se você corta uma pessoa no meio, você não vai encontrar vida dentro do crânio dela, você não vai, pode lacerar o corpo de qualquer ser e você não vai encontrar vida ali dentro. Aquilo é um monte de partes de um corpo, né? Então, meio que essa teoria é basicamente isso. Tudo é simulação e tudo vem de uma consciência externa, que foi se ficando tão complexa que ela criou subcategorias de si mesma e várias outras espécies dentro de si mesma, como se fosse um pensamento. Sabe quando você começa a sonhar e você começa a criar várias coisas na sua cabeça, quando você vai ver você já está se perdendo no seu próprio pensamento? É algo mais ou menos assim, que a origem da vida vem meio que de um pensamento que gerou o universo. Uma coisa bem maluca, assim. Claro, você acha que a gente vive numa simulação? Sim. Alô? Se eu sou simulacionista até Não, hoje, não. Assim, tirando, eu sei que você tem uma carga aí talvez um pouco mais densa sobre. Você não está discutindo isso que nem. Eu discuto isso. Sei lá, pra mim é divertido, mas eu não tive nenhum tipo de apego pessoal, nunca tive nenhuma história com isso, assim. Eu não sei se essa pergunta pra você. Eu não quero perguntar se você é uma simulacionista porque você tem essa história com a. O termo simulacionista ele já indica assim, essa crença super maior. Eu acho que a gente. Acho que é provável que a gente vive uma simulação. Na verdade, me agrada mais pensar que a gente vive uma simulação porque eu gosto de imaginar a realidade como uma coisa meio bem sci-fi. Tô curioso se você, tipo. não, mas eu pessoalmente acredito sim, tipo, Tá. mais por uma questão de que eu tenho experiências físicas e de consciência mesmo. Mas Não são só essas experiências físicas da sua percepção de que a gente vive uma simulação. É isso, daí que vem a sua crença. eu não tenho como acreditar. É algo que eu não vejo, né? O que eu não sinto, né? É meio estranho. Porque não dá para provar por A mais B assim. Eu não tenho ninguém que chegou para mim e explicou isso cientificamente. Então eu só tenho que acreditar no que eu vivo. Como todos nós. Todo mundo acredita meio que ou no que lê, ou que já raciocinou sobre, ou no que viveu. Não tem outra fonte. E, tipo, Se você raciocinou, você viveu também, né? De alguma forma ali. Mas eu também fico pensando assim, porque assim, é muito grande, o universo é muito grande, é muito estranho ser tão grande, e a gente não pensar na possibilidade mínima de que talvez alguma coisa não seja meio que onde está o limite disso, sabe? Mas eu também, eu fui dar uma pesquisada, talvez o Felipe vai falar sobre isso, sobre questões físicas mesmo, né? Pessoas que estudam astrofísica, da questão da expansão do universo, mas eu acho que ninguém chega a nenhuma conclusão sobre o que tem depois da linha. E você acha que uma pergunta, a gente é consciente ou inconsciente, os humanos?
totalmente inconscientes. Então a gente é inconsciente e vive numa simulação. A gente é inconsciente sobre a nossa coletividade como sociedade, imagina sobre esse tipo de coisa. Não, assim, porque tem muitas pessoas que são muito sábias, né? Tipo, tem algumas figuras da história que, tipo, fora da casa, tal, mas todo mundo tá preso no corpo, continua preso. Não é muito difícil transcender a matéria, é muito difícil você atingir um nível de consciência que você realmente saiba a verdade sobre a existência ou entre em contato com Papel, né? tudo. Verdade sobre existência. Bom, É, fala. nem existe assim, múltiplas realidades. Foi mal aí, Fifo. Pergunta ali. Não, eu ia fazer uma pergunta para ela sobre se você pode contar um pouco de como foi essa sua experiência. Que eu achei muito interessante isso. Ah, tá. Gente, não era para falar só sobre isso, mas eu vou contar por cima. Infelizmente, é muito mais interessante. É legal. Vamos mudar o tema do Meetup para seitas. Esse pode ser um tema. A gente pode até chamar o pessoal lá da Coexiste. Eles super aceitam esses convites, sabia? Ia ser. Eles serem doidos. A primeira experiência que eu tive, realmente, que eu percebi assim, meu, talvez isso daqui eu não esteja num corpo, hein? Foi quando eu tava numa dinâmica, assim, a gente tinha oficina de teatro lá, umas coisas assim. E aí, e também teve uma que eu fiz, porque eu tava sozinha em casa, eu percebi que eu tava olhando pro meu corpo e eu simplesmente dissociei do corpo. Eu só pensei assim, eu consigo comandar o movimento do meu corpo, mas eu não estou aqui nesse exato momento. Tipo assim, deu uma sensação muito bizarra de que o limite da minha pele já não me segurava mais, sabe? Parecia que eu estava ocupando um espaço muito maior do que eu realmente estava ocupando, e eu não tinha forma, ela era como se fosse uma grande bola, assim. E aí eu fui expandindo e eu olhava para a mão e eu ficava tipo, parecia que eu estava. Sabe quando você pega um objeto e você começa a mexer, um boneco? Parecia que eu estava mexendo um boneco. Foi bizarro, gente. Tipo assim, parecia que eu estava, levanta o braço, assim. E eu estava olhando de fora também. Uma coisa bem interessante. Eu falei, meu corpo, ele é. Não, eu não sou esse corpo, que bizarro. Foi muito isso. Foi muito ótimo, foi ótimo. Fiquei 3 semanas feliz. Depois meus problemas começaram a aparecer de novo. E aí eu só pensei que fui ver minha vida mesmo. Voltou para a realidade. E, de novo, não usei nenhum tipo de estimulante cerebral alucinógeno. Não, nada. E se tivesse usado, ia interessante. ser mais legal ainda, né? Ia ter durado mais tempo, talvez. Né? Querer eu queria, né, galera? Mas a galera da Ayahuasca tem experiências muito parecidas e até mais interessantes, assim. Eu Porra, acho. o cara que tava aqui, o João, puta, ele tem muita experiência com isso, velho. Pena que ele saiu. Podia dar uns insights legais, assim. Mas me parece que esse tema de experiência extracorporal é uma das coisas assim mais comuns em quem faz esse primeiro questionamento de tipo, porra, e se? Não, peraí. É, será que a gente vive numa coisa simulada? Porque tem esse negócio da experiência extracorpórea, né? E é interessante que eu não vou dar detalhes, mas eu tenho uma experiência dessa de tipo, quase vida ou morte, de experiência extracorporal. Eu era tipo, criança, tinha uns 10 anos, e nunca tinha nem ouvido falar sobre esses assuntos para poder, tipo, falar assim, não, eu tava, sei lá, influenciado por alguma coisa. Então, na verdade, foi até a partir dessa experiência que também me questiono em relação a esse nível de simulação, sabe? O que é real, o que não é. Bem louco isso. Você quase morreu e se viu fora? Sim, sim. Eu tive um acidente quando eu era mais novo. E aí eu precisei fazer uma remoção de emergência de um hospital para o outro. E aí no caminho eu tive uma experiência disso que, tipo, nesse trajeto, fui com a minha mãe, né? Tava deitado ali numa maca e tal. E de repente eu me percebi sentado do lado dela e olhando
pra mim mesmo ali, deitado, sabe? Só que não tinha uma coisa assim interativa e tal, era só como se tivesse mudado o ponto da câmera. E não tinha não tive essa experiência de solução de limites corpóreos. Eu só parecia um sonho, mas ao mesmo tempo eu via que eu tava reagindo fisicamente, né? Eu tinha que ir falando e interagindo, porque eu não podia dormir de jeito nenhum, tava quase dormindo. Então, depois de, pô, há muitos anos, quando eu ouvi falar a primeira vez de simulação e tal, eu lembrei disso justamente porque a pessoa que estava trazendo esse conceito tinha falado, minha primeira experiência extracorporal que aconteceu assim, 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 me levantou dúvidas e aí fui pesquisar e tal, e eu falei, caraca, eu já tive isso aí. Aí fui dar uma olhada e realmente é um tipo de relato assim que ele é muito comum, né, nesse início. Nossa, eu tô impressionada. Esses relatos, eles acontecem muito com muitas pessoas. Tem gente que volta falando outras línguas, né? Parece que baixa junto quando volta pro corpo, dá download em algum arquivo a mais, sei lá. Uma coisa Dá um assim. boot errado, né? Você faz o boot errado ali. Mas é impressionante porque é, você não consegue ser conclusivo nisso, né? Tem uma galera que também fala sobre a experiência de quase morte, que você tem uma produção muito alta de DMT. Que DMT é uma substância que a gente tem uma concentração no cérebro, ela é produzida naturalmente. E nas experiências de quase morte parece que existe um pico muito alto de produção de DMT e esse tipo de sensação, é, entre muitas aspas, é normal. E aí eu falo, pô, mas isso não é excludente de uma teoria simulacionista. Porque e se esse pico de DMT não foi um tweak que o cara lá por trás da simulação deu assim, tipo, sabe? É, deu aquele clique num potenciômetro ali no máximo e voltou, e aí você teve esse chute para fora da realidade aí e voltou, entendeu? Ou então é até uma forma de você começar a se integrar o que seria outra realidade, tá ligado? Você tá morrendo, você vai deixar de existir aqui. Será que você só deixa de existir aqui e vai para essa outra realidade e dane-se, beleza? Você chegou Porra, lá? total, Será que total. isso Você não é uma pode. forma de você agora tá acordando, tá ligado? Ou você tá subindo um nível da simulação, ou descendo, enfim, você tá entrando nessa vibração aí que te promove, né, nesses estágios aí. Mano, e tem uma outra coisa que me irrita muito do lance da alma. Todo mundo, alma, alma, alma. Cara, a alma é basicamente você, só que numa versão mais rarefeita. Mas você continua preso em você mesmo, sabe? E existe, Os mesmos boneco, traumas, né? Os mesmos traumas, não dá nada. Gasparzinho, tá ligado? Continua falando, "Blá, blá, 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 sou um ser humano. É a mesma coisa. Caralho, velho. E aí, Natália? Um ponto aí? Não, eu quero entrar nessa seita. Eu quero passar por tudo isso. Quero me ver, eu quero. Não sei, eu tô embasbacada aqui. Cara, esse tema aí, seita é um puta tema, mano. Eu não manjo nada. Qual que é a diferença de seita e religião? Geralmente a seita ela tem um mestre específico, humano, e não é uma instituição religiosa necessariamente, né? Ela não tem necessariamente um livro, por exemplo, Dogma. de A leis. Bíblia, o Não, o Papa. Candomblé, por exemplo, não tem um livro específico. Ou outras religiões que a gente conhece. Mas a seita, ela sempre ela surge a partir de um líder que está geralmente vivo, ou se ele não existe mais, ainda é cultuada a imagem dele ou as leis que ele mesmo criou. E uma seita pode beber de outras religiões também. Mas isso aí, você vê uma religião. Não entendi. Qual que é a diferença da seita e da religião, então? Depois que ela se expande, eu acho que a nível nacional ela pode ser considerada uma religião. Não a nível nacional, mas tipo assim, um É só território, o né? tamanho. Da cultura Então, do território. é só o tamanho que é a diferença, então, seita e religião?
Geralmente a seita também tem tipo assim, tem uma manipulação muito forte, né? Não que a religião não tenha, né? Mas tem tipo, manipulação de grupos menores, tipo, as Mas pessoas o. comer, de viver. E você tava no meetup de AI Apocalipse. E tem essa. Toda religião, ou todo grupo cultural de alguma forma tem o seu mito de origem e o seu mito de fim, né? E quando você define o mito do fim, vai ser o fim, o apocalipse vai ser dessa forma. Na hora que você controla o futuro, você consegue controlar o presente, porque você define os dogmas que as pessoas têm que seguir para existir. Eu lembro Toda de religião controla como as pessoas vivem. Toda religião controla como as pessoas vivem. Mais sutil, um pouco mais assim, mas todas as religiões definem processos, rituais e talvez umas são um pouco mais, sei lá, porque umas são seitas e outras são religiões. Né? Me parece que seita tem uma conotação negativa. Né? Você falou isso? Não. Pessoas que algumas. vivem em seita falam, não é uma seita. O Ayurveda tem 2 apocalipses, tipo, até mais, né? Tipo, eles têm uns específicos para, tipo, um tipo de pessoas, outro tipo de pessoas, é como se eles classificassem, assim, tipos de final. Lá na Coexiste, o final, ele era a dissolução do que a gente conhece como realidade, é como se tudo, tipo, ficasse tão... A vibração ficasse tão alta, a gente encontrasse uma vibração tão alta que se dissolvesse a tridimensionalidade, você vivesse, tipo, para sempre numa vibração única da vida, em alinhamento com a origem da vida, que seria a fonte, e a fonte é meio que Deus, né? Então, seria um fim feliz, não é um fim triste, não é um fim de julgamentos ruins, porque para eles o inferno é a origem do universo, ou ao contrário. Mas ela claramente guia como se deveria operar, se deveria seguir essa iluminação. Tem que seguir Tipo assim, coopere para iluminarmos todos, a coopere para... expansão dessa consciência. Mas não era obrigatório, né? Você vai se você quer, só que você se sente culpado se não tá fazendo, você se sente, pô, mas um idiota, entendeu? Eles faziam de um jeito que você só se sentisse um imbecil por não fazer aquilo. Era mexer com a cabeça até dos mais inteligentes, era um negócio brabo. Assim. Tinha gente muito inteligente lá. Mesmo não religiões, existem os mitos de fim, né? O apocalipse climático, a Terra sendo queimada pelo Sol, a gente tem que fugir para outros planetas, a gente tem que estar todo mundo trabalhando com os malucos na SpaceX para fugir, para fazer um... O apocalipse ele transcende, cara. Eu acho que os humanos são obcecados por essas histórias de fim e começo. Não tem como escapar disso. Eu sinto muito prazer pensando nessas histórias de fim. Mano. A gente é obcecado porque a única... Eu sou muito cético em alguns pontos desse sentido. Tipo, eu sou total agnóstico, assim, eu acredito na força superior, mas não acredito em nada fora do universo em si, entendeu? É porque são as nossas maiores dúvidas, como começa e como termina. A gente não tem noção de como começa e como termina, a gente só inventa, tá ligado? Tipo, como começa, como começou, ninguém sabe. Cara, tipo, eu comecei a pensar na volta no tempo, né, no passado, assim, tá ligado? Tipo, mano, o passado, né, entra um pouco na simulação dentro de certo ponto, principalmente você ficar imaginando os seus passados, entendeu? Ou, tipo, na minha visão também, qualquer religião te coloca numa simulação dentro da simulação, porque você já fica condicionado a viver perante aquilo que a ideia está te colocando. É uma ideia que te coloca dentro de uma realidade que não existe, entendeu? Então é considerado uma... Existe ou não, né, na verdade? Eu não vou julgar, tá ligado? Já está ali. É um simulacro, dentro de certo ponto. E o passado, tipo, eu comecei a pensar muito assim, eu não consigo atingir esse movimento que eu acabei de fazer de novo. Tá ligado? O passado, ele tá tão aqui, mas eu não pego ele, velho. Tipo, ele passa muito rápido. Tá ligado? Isso para mim também é um que imaginatório, que faz parte. Então, existir e simular, eu acho que eles são paralelos. Saca? A nossa consciência,
aonde a gente está, etc. É paralelo você se simular, vamos dizer assim, no quesito da palavra simular mesmo, existir te leva a simular, entendeu? Automaticamente. Então, tem um ponto muito legal sobre isso. Digital, estar dentro de uma matrix é algo ali. Mas simular, nós como humanos, a gente está simulando a todo instante, tá ligado? A gente não consegue nem atingir o que passou agora, tá ligado? Era exatamente uma parada que eu ia comentar, que é muito difícil alcançar o pensamento do outro, né? A comunicação perfeita, ela praticamente não existe por causa da dificuldade da gente transpor em linguagem todas as coisas que realmente estão acontecendo, né? E esse lance do tempo, ele é muito legal, porque tipo, quando se fala do fim, as pessoas acreditam realmente que vai virar a ser. Mas se algo não existe, ele não está existindo agora, entendeu? O fim de algo que não existe, não existe também, porque se algo nunca existiu, ele nunca deixa de existir. Então, tipo, se estamos numa simulação, ela realmente não está acontecendo. Então, é só você perceber, tipo, é uma questão de ótica, não é uma questão de vamos fazer a história acontecer até isso se dissolver. É basicamente desligar, tipo, mudar o foco de uma parada, da sua própria consciência. Você desfoca de algo, foca em outra coisa, tipo, você pode focar no presente, automaticamente tudo some. É muito bizarro isso sobre essa questão de meditação da consciência e tal. Mas não é algo muito religioso isso, né? É meio que, não sei, pra mim parece tão óbvio, tipo, o futuro não está acontecendo, o passado não, tipo, não está acontecendo, existe um relato, existe um registro, é importante o registro em termos práticos aqui, né, enquanto sociedade, mas se você realmente parar, sei lá, parece que, sei lá, se você parar enquanto mente, não parar enquanto corpo, senão você, tipo, vai desfalecer no caso. Mas é uma coisa meio, pra mim, meio, que eu vivo isso, assim, não sei. Não sei se também sou doida também, pode ser, não. Eu posso estar inventando, né, na minha própria mente. Mas isso é muito legal, porque, tipo, eu tinha uma outra parada que você falou, eu já esqueci. Se alguém quiser falar, me cobrir, depois eu lembro. Esqueci. Eu acho que tem uma experiência disso aí que você tá falando, uma experiência absurda, que quando eu falar, vocês vão falar, cara, que viagem. A lacraia no banheiro. Tipo assim, se você entrar no banheiro para tomar banho, quando a lacraia, você vê a lacraia saindo do ralo ali, se você vê a lacraia e você não mata, os próximos dias você vai ficar procurando por aquela lacraia ali dentro do teu banheiro, porque você acha que tem uma lacraia dentro do banheiro, você sabe que tem uma lacraia ali. Mas você, até aquele momento que você vê a lacraia, você não estava preocupado com ela, mas ela já existia ali dentro, tá ligado? É o gato de Schubert lá. É o mesmo esquema. O gato de Schrödinger, né? Charlie, eu não lembro. É o mesmo esquema, é isso aí mesmo. Será que ele está morto? Será que ele está vivo ou ele está vivo morto? Né? Ele existe, ele não existe? Como é que era isso aí? Eu não lembro agora. Como é que era? O gato dentro da caixa. A proposta do gato de Schrödinger, ela é, na verdade, uma tiração de sarro de um congresso onde os físicos estavam discutindo um negócio que chamava de superposicionamento quântico, né? E aí teve um físico, se não me engano, austríaco, que é o Erwin Schrödinger, e aí, tipo, ele tava nessa discussão e falou, cara, isso que vocês estão falando é uma completa besteira. É como se a gente estivesse fazendo um experimento mental, onde eu tenho uma caixa, que ela é blindada, ali dentro tem um elemento radioativo, e tem um gato ali dentro, e a gente nunca sabe se esse gato tá vivo ou morto, porque se ele quebrar esse invólucro com essa substância, ele morre. Se ele não quebrar, ele tá vivo. Então, tipo, isso que vocês estão falando é um absurdo como esse experimento, aí ele deu esse exemplo, e aí falaram, porra, mas... Não, então peraí, o gato pode estar vivo ou morto. Na verdade, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo. Então tipo, a história, né, por trás do gato de Schrödinger é isso aí, foi tipo uma... foi uma metáfora para levar o argumento ao absurdo, que virou um insight de tipo, não, realmente, os dois existem, até que eles sejam medidos. E aí volta na história da dupla fena. É tudo
É tudo meio que consequência aí, né, dessa superposição de estados, né, que chama. O negócio existe até o momento que você, que nem ele falou da lacraia, que você mede, que você põe o seu grau de percepção nele ali, tipo, o quanto isso custa, o quanto isso me reflete, entendeu? Exatamente. Saca? E aqui, assim, é uma coisa também que tem tudo a ver, é que aí começa a entrar nas escalas, né, atômicas e subatômicas e tal, e tem tudo a ver com o princípio da incerteza, né, que quando você mede o experimento da dupla fenda, ele se apresenta como um fenômeno de partículas, exatamente porque você está medindo, e para você medir, você tem que fazer alguma coisa interagir com outra. E quando você interage com a luz sendo fóton, você consegue definir entre os dois estados da incerteza, que é a posição ou velocidade. Enquanto isso, ela se comporta como onda. Então, cara, eu queria dormir de boa essa noite, mas já fudeu, já. Ô, pessoal, vamos. Eu quero. Tá convidado terça que vem, tem mais. E continua falando sobre simulação até o dia do Meetup, que é no final do mês. E então, você tem bastante tempo para falar, estudar, falar e sugerir. Eu ia falar alguma coisa, mas eu já esqueci. Mas eu tenho um negócio que eu preciso fazer, mandar um post aqui. Eu queria usar o poder da mente coletiva aqui para escrever um post coletivo com vocês. Boa. Mas vamos parar de gravar e aí a gente faz esse post. Beleza. Mas eu preciso de todo mundo aqui, hein?